Notícias direto do hospício. Olá, eu sou Ricardo Manaro e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 3 de março de 2026. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, faltam 240 inscrições para chegarmos aos 3.000 inscritos. Dá essa moral pro Manarinho. Se cada um de vocês arrumar um inscrito, vai facilitar a minha vida. A gente vai mudar de patamar. Dia 14 de março, a nossa segunda live, não é? Eu fiz uma enquete na nossa live do sábado passado, se o pessoal preferia a transição, né, do período do regime militar até a morte do Tancredo ou o governo Collor de Mello, né, e deu 88% para falar do Collor, então falaremos, tá? Então, a princípio será dia 14, sábado, às 9 da manhã, porque muita gente reclamou que teria que acordar cedo para assistir, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos ao que interessa. Fogo no parquinho, façam suas apostas. Você lembra que o Lula ficou bravateando, acho que janeiro, fevereiro, que ele iria para Washington se encontrar com o Donald Trump para lá na Casa Branca ter uma conversa olho a olho e falar das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos? Te lembras disso? Você acha que ele vai? Você acha que ele vai? Olha, pessoal, já, né, tá começando a ter alguns assessores do Itamaraty, que é nosso, né, que cuida das nossas relações exteriores, né, e do próprio Palácio do Planalto falando, não sabe o que é? Com essa ação militar, pessoal, é ação militar, não é ataque, tá? Essa ação militar contra o Irã, né, ficou um pouquinho fora de time. Ou ainda eles vão arrumar aquela desculpa, né? O Trump tá muito ocupado com a guerra. Eu acho que ele vai dar para trás. Agora, por quê, pessoal? Primeira coisa, eu tenho falado insistentemente para vocês, você pegar vídeos anteriores, a gente já vem cantando essa bola. Muito bem. O Lula tá sujo na rodinha, tá com o filme queimado dentro e fora do Brasil. Dentro do Brasil, pô, pessoal, eu não preciso nem falar. Escândalo do INSS. O teto do Lulinha baixando, cada dia fica pior. A imprensa já não... A grande imprensa, que aliás você aprendeu que ela mente pra você. Aprendeu ou não aprendeu, não é? A grande imprensa já, não é, começando a denunciar, inclusive falar do judiciário. A situação deles não é tão cômoda como era há um ano, por exemplo, tá legal? Então, escândalo do Lulinha, crise econômica. Pessoal, o pior PIB desde 2021. E lembre-se, naquele momento houve uma pandemia. A economia tá pior que na pandemia. O pessoal do IBGE picando a mula, indo embora. O desfile da escola de samba lá de Niterói, né, que escarneceu com a fé cristã, com o pessoal do agro, com as famílias, com as pessoas de bem, não é? Com os cristãos, queimou o filme do sujeito, não é? A coisa tá feia. Aumento de imposto, você viu que eles aumentaram mais de imposto de mais de 1.200 produtos eletroeletrônicos, games, smartphones e tal. Aí o Nicolas fez um vídeo, o governo voltou atrás em alguns, mas só para fechar essa parte interna. Você viu o Lula falando que gamer mata? Gamer mata mais que a Segunda Guerra Mundial. Inclusive tem um monte de amigo gamer que joga game, né, videogame com seus filhos, cortei relações, isso é um perigo. Pessoal, é bizarro. Não é à toa que a popularidade dele tá, né, despencando. Vai tentar, né, votar, olha só, o mundo pensando em inteligência artificial, um monte de coisa, e ele, né, comprando voto através de gás, dando gás, energia elétrica, pegando dinheiro de quem trabalha para conseguir voto, para comprar voto. Tá feio, mas vamos voltar ali para a questão externa. Se ele vai ou não falar com o Trump. Bom, pessoal, acho que ficou evidente, cada vez mais evidente para nós, que nós temos os dois blocos. O eixo da liberdade, o eixo da civilização cristã, né, judaico-cristã, da civilização ocidental, e o eixo do caos. O Brasil, historicamente, está no eixo ocidental da liberdade, do cristianismo. O Brasil é um país cristão, é um país conservador, mas que se aproximou do eixo do caos. E que o eixo do caos não está numa situação muito boa. Agora vejam, o Lula falou que vai viajar e conversar com o Trump. Então vamos lá. Vamos pegar um por um do eixo do caos. A Rússia. Pessoal, lembra que no ano passado, foi maio, entre 7 e 10 de maio do ano passado, o Lula compareceu lá em Moscou para um desfile para relembrar os 80 anos da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, tal.
que foi um desfile militar, tal, ele se reuniu com o Putin, e naquele desfile só tinha ditador, um monte de ditador da África, tava lá, o Maduro tava lá, né? Tava o Xi Jinping, tava o Dias-Canel de Cuba, tudo gente fina. Meu advogado jura, você acha que o Departamento de Estado, o Trump, a inteligência norte-americana não está acompanhando isso, né? Bom, depois tem outra, recentemente 4 aviões russos vieram aqui para o Brasil para conversar com o picolé de chuchu lá, com o vice-presidente, com o Alckmin, não é? O Alckmin, vai lá no funeral do Khamenei, você vai? Todo mundo lá foi eliminado. Então, você acha que o governo norte-americano não viu essa foto do vice-presidente do Brasil com aquele bando de assassino terrorista? Então percebam, não é? Bom, mas vamos continuar. Então já foi a Rússia. Agora eu vou falar da China. Vocês sabem que o PT tem um acordo, o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do Lula, tem um acordo com a China de troca de informações, intercâmbio, o nosso judiciário também, não é? Mas mais do que isso, não sei se vocês se lembram, o Laudelino destacou isso brilhantemente, né, num dos seus programas e num dos seus cortes, que em novembro, né, quando o Xi Jinping veio aqui, ele veio tomar posse, né, os dragões lá, de coisa, e ele desfilando em Brasília como se fosse presidente. Não é? O cara manda, não é? Então assim, lembra dos 2 navios, o navio hospital chinês, que de hospital não tinha nada, que o pessoal desconfia que é questão de espionagem, coleta de dados, e você acha que essas notícias não chegaram aos Estados Unidos. Mas tem mais, pessoal, e isso talvez seja mais grave. Uma investigação do Congresso norte-americano, e lá o Congresso trabalha com uma seriedade muito grande, apontou que possivelmente há uma base chinesa na Bahia. A rigor é uma parceria entre uma empresa chinesa e uma empresa brasileira, não é? Mas, não é? Eles falam que tem uma base chinesa chamada Tucano Ground Stadium. Deve ser em homenagem ao vice, ao, né, Alckmin e a toda a tucanada que tá lá com o PT, dança das tesouras, acabou. Mas enfim, pessoal, não é? E foi classificada por essa comissão norte-americana como uma instalação não oficial chinesa. E eles alegam que ela permite à China rastrear objetos espaciais e militares estrangeiros na América do Sul. E é claro que essa comissão está pressionando a Secretaria de Estado, Marco Rubio, e até a NASA eles estão pressionando. Você acha que os Estados Unidos não estão sabendo disso? Então já viram, Rússia, né, amiguinho da Rússia, amiguinho da China. Vamos para o Foro de São Paulo, mas antes disso, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, faltam 240, vamos lá, não é? Então vamos lá, pessoal. Foro de São Paulo, que são os governos de esquerda ligados ao narcoterrorismo, que tem parceria com a China, com a Rússia, com o Irã. Capturou o Madurex. Maduro foi capturado, tudo bem? Hugo Cabarral tá caguetando todo mundo. Tem até um programa que a gente falou sobre isso. O Madurex, né, possivelmente vai abrir a boca, não é? E assim, existem acusações de autoridades brasileiras, do FBI, do Departamento de Estado e da Mossad, que é a inteligência de Israel. A inteligência de Israel não é brincadeira, que apontam para atividade de financiamento, planejamento, né, e organização de grupos terroristas no Brasil, entre os quais o Hezbollah, que inclusive hoje, não é, lá no Líbano, né, Israel já atacou, os seus líderes na tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai. E quando, né, vieram aqui, o Lula não deixou ver, o governo deixou. Você acha que os Estados Unidos não vão lembrar disso? Agora, vejam a oportunidade que nós estamos perdendo e nós não podemos perder. Olha só, hoje o Max Cardoso, maravilhoso, grande Max Cardoso, colocou no X uma publicação do Conexão Política. Diz o seguinte: indústria de defesa de Israel propõe acordo de cooperação para atuar no Paraguai e modernizar o setor militar do país. Cara, Israel, inteligência, você acha, não é que não seria legal a gente ter isso, uma defesa contra o terrorismo, contra o crime organizado, né? Poxa vida, assim, o mundo, o contexto, ele não está pedindo, ele está implorando para o Brasil mudar e abraçar aquela que é a nossa tradição, nosso destino histórico, que é a liberdade, que é o leixo ocidental. Bom, aí você lembra
que o Lula, naquela época que eles negociaram terras raras, que até caiu a Magnitsky e tal, né, que ele prometeu que ia combater o crime organizado. Olha pra mim, você acha que ele vai combater o crime? Ele fez alguma coisa? Ele não reconheceu o CV, o PCC, como organizações terroristas. Entendeu? Pessoal, você acha que ele for pra lá e não vai sofrer pressão como o Petro? Não, porque é o seguinte, foi lá em Washington, na Casa Branca, voltou, né, já caguetou um monte de traficante e tal, levou livro autografado do Trump e ficou piano. O México a gente fez assista, né, sobre o México, né, a presidente do México teve que fazer uma operação para pegar Herméncio, que era o grande chefe do tráfico lá. Será que o Lula vai ter coragem de fazer isso no Brasil? Pois é, pessoal. Perceberam? Então olha só, Rússia amiguinho dele, China amiguinho dele, Fora de São Paulo, a casa caindo e os amiguinhos abrindo a boca, e vocês acham que os Estados Unidos não estão vendo. Mas vamos finalmente para o Irã. É o seguinte, primeiro, Lula é persona não grata em Israel. Né? Defensor do Hamas, defensor de tudo que não presta. A gente tem que se livrar disso daí. Pessoal, há suspeitas de que um governo da América do Sul enviou urânio para o programa nuclear iraniano. Não estou falando com o Brasil, não estou acusando o Brasil, um país sul-americano, né? Você poderia falar, mas Manaro, não teve aqueles navios iranianos que atracaram aqui no Brasil em 2023, não é? Com autorização da Marinha Brasileira, teve festinha? Pode ser, não sei, quem sabe, né? Mas o Mossad, né, e o Departamento de Estado norte-americano certamente estão sabendo. E finalmente, o Ministério das Relações Exteriores, olha que tragédia, das Relações Exteriores do Brasil, soltou a seguinte nota após o início da operação norte-americana israelense lá no Irã. O governo brasileiro condena e expressa grave preocupação com os ataques realizados hoje, dia 28 de fevereiro, pelos Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. Então, pessoal, depois disso tudo que a gente viu, a proximidade dele com o eixo do caos, um monte de gente abrindo a boca, um monte de coisa, navio chinês, navio iraniano, né? Foi lá celebrar com os ditadores na Rússia, né? Os amiguinhos dele abrindo a boca. Eu não sei, você acha que ele vai? Né? Coloque aí no chat a sua opinião sincera. Você acha? Eu acho muito difícil. Então, percebam vocês, né, que a situação do regime brasileiro, seja do Lula, do Executivo, né, e a gente falou isso no começo, seja do judiciário, que começa a sofrer críticas da grande imprensa, antes tarde do que está mais claro, eles estão, né, como diria Rogério Ceni, bambeando, né, e ao mesmo tempo, né, o eixo ocidental crescendo, né, e o Trump não é com a política de América para os americanos. Agora, não depende, que o Trump falou, eles não querem sarna para se coçar. Vão resolver o problema do Irã e depois os iranianos que montem o governo, tal, eles vão dar apoio. Então, a mesma coisa da Magnitsky, nós temos que continuar fazendo a nossa parte. Ah, Manaro, o que eu posso fazer? Orar. Se você não quer, ora, pede pelo Brasil, pede pelo nosso destino, pede, não é, que o cristianismo seja preservado em nossa terra. Se organize, cuidado com as picuinhas, tal, né, e acreditar. Não parar, não precipitar, não retroceder. O contexto interno e o contexto internacional são muito favoráveis. Agora, o tempo dirá. Vocês acham que o Molusco vai até Washington? Duvido que ele vá. Pessoal, curta, comente, compartilhe. Olha só, eu estou tentando melhorar a parte técnica. Se tiver algum de vocês que conheça operar, não é, com OBS, no YouTube e tal, por favor, não é, mande um e-mail. É pixforever, justpix@gmail.com. Lembra do Madurex? Pixforever, justpix@gmail.com, porque eu tô precisando dessa ajuda, ou nas redes sociais, tá? Ou é Manaro Ricardo, ou é Ricardo Manaro. Pessoal, fiquem todos com Deus e até a próxima.